gente. Tudo bem, galerinha? Bom, nossa aula de hoje, certo? Vai ser sobre reprodução humana. Um assunto que gera muitas inquietações, muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas perguntas. As curiosidades de vocês e as perguntas vocês retiram na aula do Meet, tá bom? Eu vou disponibilizar a aula para vocês perguntarem, tá certo? Bom, vamos lá. Para a gente estudar a reprodução humana, a gente tem que conhecer a anatomia do nosso corpo. Então, a gente vai começar a estudar a anatomia do homem e depois a gente vai estudar a anatomia da mulher, tá certo? Depois a gente vai trabalhar o funcionamento, que é a fisiologia. Mas vamos aqui para a anatomia. Bom, o homem. Vamos aqui. O homem, né? Visivelmente, a gente vê o que nele? O pênis. E vê a bolsa escrotal. Peraí, ainda vou colocar a canetinha. Aqui. A gente vê o pênis e a bolsa escrotal, né? Que o pessoal chama vulgarmente de saco, né? E dentro tem um testículo, que a pessoa chama vulgarmente de ovo, né? Então, aqui dentro, verdinho, é o testículo, certo? Dentro do testículo tem vários túbulos, chamados de túbulos seminíferos, uns canaizinhos, sabe? Onde produz constantemente, é uma máquina de produção de espermatozoides, certo? Quando é que você produz espermatozoide? Na fase da puberdade. Na puberdade, certo? Você começa a produzir espermatozoides e vai até o final da vida produzindo espermatozoides. Então, você está velhinho e está produzindo espermatozoides. Já a mulher, não. A mulher, ela começa a produzir os óvulos na puberdade e finaliza a produção de óvulos, né? E finaliza na menopausa. Então, a menopausa quer dizer o quê? O fim de óvulos. Não tem mais óvulos para ser liberado, certo? Então, essa é a diferença do homem e da mulher. Então, o testículo produz espermatozoides. Após produzir os espermatozoides, eles vão ser armazenados dentro desse saquinho aqui, ó. Esse saquinho aqui é chamado epidídimo. Epidídimo, certo? Então, dentro desse saquinho aqui vai ser armazenados os espermatozoides. E aqui vai acontecer o processo de amadurecimento e tudo, até ser expelido do corpo, tá? Esses espermatozoides, eles são constantemente produzidos, né? Como eu já acabei de falar. Então, vai chegar um momento que o saquinho vai estar cheio de espermatozoide. E o homem vai sentir uma pontadinha, não é dor, uma pontadinha, né, nessa região pélvica, certo? E aí, por isso, o homem precisa eliminar esses espermatozoides, porque o saquinho fica cheio, né? Porque é constantemente produzindo espermatozoide. Aí ele vai ter que eliminar esses espermatozoides para fora do corpo. Existe a poluição noturna. O que quer dizer? Quer dizer que o homem, durante o sono, né, se não houver o ato sexual ou a masturbação, que é a eliminação, né? Durante a noite ele também faz isso, inconscientemente, tá certo? Bom, aí veja que aqui tem um canalzinho que liga o epidídimo. Esse canalzinho aqui é chamado de ducto deferente, certo? E veja bem que ele é ligado a 3 glândulas. Essa aqui é a glândula seminal, essa amarelinha aqui que é a maior, a glândula prostática, né, a próstata, né? E tem essa pequenininha aqui que é a glândula bulboretral. Essas 3 glândulas produzem líquidos, certo? A glândula seminal, ela produz um líquido que vai nutrir os espermatozoides, certo? Agora veja aqui, o que é a vasectomia? Vasectomia é um procedimento cirúrgico para o homem não ter filho. A vasectomia consiste em seccionar ou cortar o ducto deferente. Se eu corto o ducto deferente, o que acontece? A glândula seminal ela vai nutrir os espermatozoides. Veja aqui, ó. Acompanha aqui a seta. A glândula seminal vai liberar líquido
que vem aqui pelo ducto deferente, chegando até onde está os espermatozoides e nutre os espermatozoides aqui dentro. Se o canal deferente for seccionado, cortado, os espermatozoides vão ser nutridos? Não. Então, o que vai acontecer? Os espermatozoides vão morrer. Sendo assim, na ejaculação não vai sair espermatozoide vivo. Bom, aqui vai liberar esse líquido que vai nutrir, né? Aqui, a glândula prostática, ela vai produzir um líquido também. Que esse líquido, ele vai junto com o espermatozoide, né? Que é chamado sêmen. O que é o sêmen? O sêmen é o espermatozoide mais os líquidos, que é o líquido seminal, que vai nutrir, o líquido prostático e o líquido bulboretral. Os três junto com o espermatozoide vai nutrir, vai formar o sêmen, quer dizer. Então, a glândula bulboretral, o que é que ela vai fazer? Ela vai neutralizar o pH vaginal. Então, quando o sêmen ele chega ao canal vaginal da mulher, certo? A vagina da mulher é muito ácida. Tem mulher que é menos ácida, tem mulher que é muito ácida. Então, às vezes, se não tivesse o líquido prostático, certo? Os espermatozoides nem chegariam ao canal vaginal, certo? Não chegariam, porque todos eles morreriam por causa da acidez da mulher, certo? Não chegaria nem ao colo do útero. Então, por isso, né, que a glândula prostática, ela vai fazer a neutralização do pH. E assim, alguns espermatozoides, né, irão morrer, mas a maioria chegará ao seu destino, tá bom? Então, ela vai neutralizar o pH vaginal. A glândula bulboretral, ela vai lubrificar, porque tanto o homem como a mulher no ato sexual precisam estar lubrificados. Caso isso não aconteça, por exemplo, se a mulher não estiver bem lubrificada, a penetração vai ser doloroso, né? Então, por isso que a mulher ela precisa estar lubrificada e o homem também. Então, aqui é a glândula da lubrificação e também vai fazer a limpeza. A limpeza de quê? Bom, vamos aqui. A limpeza da uretra. Então, quando o homem está excitado, certo? O sêmen, que é o espermatozoide mais os líquidos, vem por aqui, ó, e passa por esse canal, que é a uretra, certo? A uretra, ela tem duas funções, de eliminar a urina e de eliminar o sêmen, certo? Então, o bulboretral, ele também tem função de fazer a limpeza desse canal, certo? Para que não fique nenhum resíduo, tipo o homem faz xixi, depois o ato sexual. Então, o xixi pode ter resíduos. Então, a glândula bulboretral vai fazer essa limpeza e lubrificação, tá certo? Bom, aí aqui o pênis. O pênis, ele é formado de músculo, na qual esses músculos é chamado de corpo cavernoso e corpo esponjoso, né? Carne quer dizer carne, músculo, né? E esponjoso porque realmente é como se fosse uma esponja, cheio de lacunazinha. Então, quando o homem está excitado, esse corpo esponjoso se enche de sangue, fazendo com que o pênis fique ereto e duro, né? Porque se enche aqui os corpos esponjosos de sangue, fazendo com que ele fique duro, tá? Aqui na cabeça é chamado de glande e tem uma pelezinha que recobre, que é o prepúcio, né? A glande, pessoal, é a região mais excitante do homem, certo? Então, o simples ato de penetração já deixa o homem bastante... já dá bastante prazer no homem, tá? Diferentemente da mulher. A mulher, para ser excitada, só a penetração não resolve. Tem que ter o toque em várias áreas do corpo da mulher, tem que ter a conversa, né, para poder acalmar a mulher, porque se ela vai nervosa, ela também não produz líquido para poder lubrificar, né? Então, existem vários fatores para a mulher chegar no ponto G, já o homem não. A simples penetração já basta, né? Então, o homem que é homem, ele tem que pensar não só em si, mas tem que pensar nos dois, até para o ato sexual ser mais gostoso, né? Podemos dizer assim. Vamos aqui.
Então, quando você, homem, se conhece e conhece a mulher também, tudo fica mais interessante. Então, vamos aqui. Nos testículos, né? Isso aqui é a parte interna. Nos testículos tem os túbulos. Esses túbulos aqui é chamado túbulos seminíferos. E é aqui que ocorre a produção de espermatozoides, certo? Lembrando que os espermatozoides, quando eles não estão maduros, né? Eles são tipo uma célulazinha redonda, né? E aí na fase da puberdade, por meio da meiose, né? Ó, veja aqui, ó, tem até aqui, ó, espermatócito 1, é porque tá fazendo meiose 1, espermatócito 2 está fazendo meiose 2, até se transformar no espermatozoide. Então, é aqui dentro, nos túbulos seminíferos, lá dentro do testículo, que vai ocorrer a produção dos espermatozoides. Agora vamos para a menina. Aqui é a parte interna da mulher, certo? Então, na parte interna da mulher, o que é que ela tem? Ela tem 2 ovários, que dentro tem milhões de óvulos, que é produzido, que é amadurecido na fase da puberdade. Então, a menarca é a primeira menstruação. O que é a menstruação? É a menstruação é quando o corpo estava preparado para receber o embrião e essa preparação está sendo descamada, né? Então, a cada mês, um óvulo que está dentro do ovário sai, chamado de ovulação, para esperar o espermatozoide e ocorrer a fecundação, certo? Então, eu tenho um par de ovários, tenho tubas uterinas ou trompa de falópio, antigamente chamado, certo? Aqui é onde vai ocorrer a fecundação. Veja, a tuba uterina, ela não é ligada ao ovário, há um espaçozinho entre elas, certo? Elas não são ligadas. Tem aqui o útero, que tem uma forma de uma pera, certo? Aqui é onde o bebê vai se instalar e vai se desenvolver, tá bom? Aqui é o colo uterino, tá? E aqui é a vagina. Agora vamos para cá, a parte interna. Ou a parte externa, certo? A parte externa da mulher, né? Nós temos essa região aqui bem em cima. É o clitóris. O clitóris é a região mais excitante da mulher, mas não é só ele, certo? Tem o toque, tem outras regiões do corpo, tem um diálogo, tem um carinho. Tudo isso faz com que a mulher chegue ao ponto G, certo? Bem aqui tem um orifício, que é o orifício da uretra, por onde vai ser eliminado a urina. Bem aqui tem a vagina, que ela tem função, aqui vai sair a menstruação da mulher, aqui vai haver a penetração e aqui vai ocorrer o parto, tá? Então, quando a mulher está apta a ter o filho dela normal, esse orifício ele dilata até 10 centímetros para poder sair a criança, tá? E aqui tem outro orifício que é o ânus. Então, enquanto o homem tem 2 orifícios, a mulher tem 3 orifícios. Aí, aqui por dentro tem glândulas chamadas glândulas de Bartholin. Essas glândulas é responsável pela lubrificação da mulher, tá? E elas precisam ser bem estimuladas. E todas essas estruturas, elas são protegidas por lábios menores e também por lábios maiores, certo? Bom, tudo relacionado à mulher, os hormônios da mulher, a preparação para receber um embrião, todo mês a mulher se prepara, menstruação, desejo sexual, tudo isso é controlado por uma glândula que fica no meio do cérebro. Ela é chamada de hipófise. Então a hipófise ela vai controlar tudo, todo o líbido sexual, tá certo? E aí, né, a mulher ela tem um ovário. O ovário vai produzir 2 hormônios na mulher, estrogênio e progesterona. O homem, ele vai produzir, o testículo do homem vai produzir um hormônio,
que é o testosterona, certo? Lembrando que a mulher também tem um pouquinho de testosterona no organismo, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? A hipófise, em todo o processo de preparação do corpo, todo mês isso acontece em você, mulher. A hipófise, que é a glândula mestre, ela vai liberar 2 hormônios. E esses 2 hormônios, que é o FSH e o LH, vão estimular o ovário para o ovário produzir mais 2 hormônios, estrógeno e progesterona. Então, ao total, vai ter 4 hormônios atuando aí na preparação do corpo para a ovulação e preparação do corpo para a gravidez, certo? Então, veja como é que isso acontece. A hipófise, que é a glândula que fica no cérebro, ela vai liberar um hormônio que é chamado FSH. O FSH é chamado de folículo ovariano. Você pode falar só FSH. O FSH, ele vai fazer o quê? Qual é a função dele? Ele vai estimular com que os óvulos amadureçam, certo? E aí, quando o FSH estiver na corrente sanguínea, certo? O ovário da mulher vai liberar o estrogênio. O que o estrogênio vai fazer, tia? Ele vai dar as características da menina. Quais as características da mulher? Cintura fina, quadris largo, perna grossa, a voz mais fina, as características femininas, tá? E também vai ajudar no processo de preparação do corpo. Depois que o estrogênio chegar na corrente sanguínea, a hipófise manda outro hormônio, que é o LH. Depois que o LH estiver na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? O LH vai estimular a ovulação. Mas, tia, o que é ovulação? Ovulação é quando você libera um óvulo de dentro do ovário. As mulheres normais, assim, na maioria dos casos, liberam um óvulo por mês. Mas tem mulher que pode liberar 2 ou mais, tá bom? Mas geralmente é para liberar somente um. Então, quando o óvulo sai de dentro do ovário, isso é chamado ovulação. Depois que ocorrer a ovulação, vai produzir o ovário, vai produzir progesterona. Que a progesterona, gente, é o hormônio da gravidez. Quando a mulher está no início da gravidez, esse hormônio aumenta e muito na corrente sanguínea dela. Para quê? Para começar a preparar o corpo para receber o embrião, tá? Então, só revisando. Hipófise libera 2 hormônios, FSH e LH. Quando é liberado o FSH, o ovário libera estrogênio. Quando a hipófise libera LH, o ovário libera progesterona, ok? Então, ó, o FSH, ele vai começar, aqui são os óvulos verdes, podemos dizer, e aqui eles estão amadurecendo. O FSH vai estimular o amadurecimento, tá? O LH, ele vai estimular o quê? A saída, a ovulação, a saída do óvulo maduro para fora do ovário, certo? E aí, outra coisa, certo? Quando os óvulos, né, estão dentro do ovário, eles não são chamados de óvulos. Eles são chamados de ovócito segundo. Por quê? Porque eles ainda estão concluindo a meiose 2. Por isso que é 2, ovócito 2. Então, o ovócito nada mais é do que o óvulo que ainda está em amadurecimento, ainda está fazendo meiose. Agora, quando ele sai do corpo, ele já é chamado de óvulo, certo? Ele é chamado de óvulo. Então, vai sair, quando sai o óvulo, é chamado ovulação. Depois que sai, vai produzir o que? O progesterona.
testosterona e o progesterona vai produzir o corpo lúteo, que o corpo lúteo ou corpo amarelo é o que vai preparar o corpo para possível receber o embrião. Então, olha aqui, ó. Os óvulos estão amadurecendo. Quem é que produz o amadurecimento? É FSH. Aqui o óvulo. E aqui a saída do óvulo para fora. Isso aqui é ovulação. Quem permitiu a ovulação? LH. E aí começa a produzir progesterona e formar o corpo lúteo para preparar o corpo da mulher. Tia, quando é que vai acontecer a ovulação? Me diga uma coisa. Ovulação é quando a mulher está fértil? É sim. Ovulação é a fase em que a mulher não pode nem chegar perto do homem porque é certo uma gravidez. E quando é que isso vai acontecer, tia? 14º dia da sua menstruação. Por exemplo, eu menstruei dia 1º. Então, você conta do dia 1º, 14 dias. Então, no 14º dia é o dia que você está ovulando. Aí você conta geralmente 3 dias antes, 3 dias depois. Esses dias o óvulo está saindo dentro do ovário, está acontecendo a ovulação. E aí, se você fizer o ato sexual, com certeza o espermatozoide vai encontrar o óvulo. Aí, por exemplo, eu menstruei, tia, no dia 3, né? Então, você vai contar 14 dias, que vai dar o quê? Dia 17. Então, no dia 17 você está ovulando. Então, tem que ficar atento. É muito simples saber disso. Tia, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os outros dias, sem ser o dia 14, 3 dias antes, 3 dias depois, eu posso fazer o ato sexual seguro? Calma, não é bem assim. Você tem chance de engravidar nos outros dias? Tem, mas a possibilidade é menor. Você só não tem chance de engravidar se você usa camisinha, certo? Que é o certo, usar sempre camisinha, tá bom? Bom, agora veja aqui, ó. A hipófise produz quais hormônios? FSH e LH. Veja aqui que aqui tem de 1 a 28 dias, certo? Não é nem um mês. Aí o que acontece, ó? Esse hormônio aqui em verde é o FSH. Veja que antes do 14º dia, que é o dia da ovulação, aqui subiu. Por quê? Porque nessa etapa aqui que subiu a linhazinha é o amadurecimento dos óvulos, certo? E o LH, lá no 14º dia, gente, olha, o topo subiu e muito. Por quê? Porque no 14º dia, o LH que vai permitir a ovulação. Agora vamos ver os hormônios ovarianos produzidos pelo ovário. Esse aqui em amarelinho aqui é o estrogênio. O estrogênio subiu muito e caiu lá no 14º. Por quê? Porque o estrogênio é responsável pelas nossas características secundárias, né? Ela não tem, assim, a relação dela com a gravidez é muito pouco, é mais com as nossas características. Já o progesterona, no 14º dia, 14º dia ele subiu e muito. Por quê? Porque após a ovulação, o corpo está se preparando para receber o embrião. Só que nesse caso aqui, o progesterona, no 28 dias, caiu. Por que o progesterona caiu? Porque essa pessoa aqui menstruou, não houve fecundação. Se houvesse a fecundação, o que aconteceria? O nível do progesterona aumentaria. Por isso que o progesterona é chamado o hormônio da iniciante da gravidez, certo? Então, se ele aumentar, a mulher está grávida. Se ele diminuir, a mulher não está grávida. Então, esses hormônios, né, produzidos pela hipófise, FSH, LH na mulher, no homem, ICSH e FSH, no homem vai produzir espermatozoides, hormônios e tudo mais, e na mulher, né, vai estimular o estrógeno e progesterona. O que vai produzir? Ó, crescimento, maturação dos órgãos sexuais, as características secundárias como estrogênio na mulher, né? Produção dos espermatozoides na mulher, o ciclo menstrual e ovulação. Aqui os efeitos, né, do estrógeno e progesterona.
crescimento dos órgãos sexuais, desenvolvimento das mamas, maturação ovariana, crescimento dos ossos, né? Os ossos, alargamento dos quadris, a mulher fica com os quadris muito mais largos, os pelos pubianos e os pelos das axilas e outros lá, líbido, desejo sexual, né? Então, uma função dos humanos na Terra é perpetuar a espécie, certo? Deixar seus descendentes na espécie, né? Todos nós temos desejo, certo? Mas diferentemente dos animais que não pensam, nós pensamos. Então, o ato sexual deve ser um ato responsável, um ato pensado, porque nós não somos animais que simplesmente faz o ato e acabou-se, não. Tudo tem consequência, né? Então, se você faz um ato sexual que não é seguro, né? Além das doenças sexualmente transmissíveis que a gente vai falar mais na frente, tem a questão da responsabilidade, né? Tem a questão do que o problema não é só seu, o problema é da sociedade, o problema é da sua família, né? O problema é meu, tá grávida. Não, o problema não é seu, né? Não é só seu, né? Por isso tem que ter bastante responsabilidade. Desejo, todos os animais têm, cachorro tem, gato tem, só que eles são irracionais e nós não, nós pensamos, né? Nós agimos. Então, nós temos que pensar antes de qualquer irresponsabilidade. Isso aqui já foi dito. Cólicas menstruais. O que é cólicas, né? As cólicas, pessoal, está relacionada a uma substância chamada prostaglandina, que é liberada na camada interna do útero, né? Promovendo durante o sangramento. Gente, 95% das mulheres têm cólicas. Isso é normal, tá certo? E essa substância, ela ajuda, né, no descamamento do endométrio do útero e aí provoca a contração do útero e causa dor. Às vezes, o útero ele não é bem descamado e às vezes, né, durante a menstruação saem pedaços de, como se fosse fígado, né, coisa gosmenta. Aquilo ali também provoca muita dor, né, por causa também que não foi bem descamado. Aí a mulher vai sentir muita dor quando sai desse jeito, né? Então, quando sai o sangue bem fininho, bem líquido, a mulher sente dor, mas não é essas coisas. E se você sente uma dor a mais, que precisa ir ao hospital, pode ser outros problemas, tá certo? Que geralmente a dor de cólica, ela geralmente se dá no primeiro dia, né? Mas também não é tão forte, com repouso melhora. A fecundação, o que é a fecundação? A fecundação é quando o óvulo está aqui na tuba uterina esperando o espermatozoide. Então, veja, o óvulo está aqui na tuba uterina e esperando o espermatozoide chegar até ele, certo? Então, a fecundação sempre vai acontecer nessa região, sempre vai acontecer na tuba uterina. Veja aqui a imagem, ó. Eu tenho bem aqui, ó. Eu tenho aqui um óvulo que foi liberado na ovulação, espermatozoide encontrou o óvulo foi fecundado e aqui, ó, já tem um embrião bem aqui instalado no útero. Esse aqui é a forma de como o espermatozoide se movimenta, tem essa forma circular aí, né? Tem muitas mitocôndrias na sua cauda, por isso você precisa de bastante energia. Aqui a cabeça do espermatozoide tem um acróstoma, que é cheio de enzimas para poder perfurar a gameta dela. E após a fecundação, né, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino, vai acontecer sucessivas divisões celulares, que é a mitose, né, formando blastômeros, e vai formar várias e várias células até formar a mórula, certo? Depois da mórula, vai para outras fases que a gente já estudou na embriologia, que é a blástula, gástrula, neula, até formar o embriãozinho, certo? Então, começa a formar várias células, até chegar o endométrio do útero. Quando o embrião se chegar no endométrio do útero, esse processo aqui é chamado de nidação.
O que é nidação? É quando o embrião se instala no endométrio do útero para poder crescer e se desenvolver. Gêmeos. Qual a diferença de gêmeos idênticos ou univitelino e gêmeos fraternos e bivitelinos? No caso dos gêmeos idênticos, é um óvulo para um espermatozoide. Vai haver a fecundação. Quando há fecundação, formou uma célula, essa célula aqui. Não se sabe ainda por que essa célula faz uma clonagem dela, certo? E aí começa a formar dois tipos de células, gerando dois embriõezinhos, tudo dentro de uma placenta. Então, são duas crianças idênticas, com o mesmo DNA, porque foi feita uma clonagem, dentro de uma só placenta. Ok? Gêmeos fraternos ou bivitelino é quando a mulher libera dois óvulos. Esses dois óvulos, cada um foi fecundado por um espermatozoide. Então, formou sucessivas divisões de dois zigotos e formou duas crianças, só que em duas placentas diferentes. Essas duas crianças podem ser um homem, uma mulher, duas meninas, dois meninos. É como se fossem duas gravidezes diferentes. Gravidez. A gravidez é quando há a união do espermatozoide com o óvulo, certo? Então, houve fecundação, pronto, há a gravidez. Então, quando há a gravidez, o nível do progesterona aumenta muito. Ele aumenta até o embrião formar os anexos embrionários. Formar, a partir do trofoblasto, formar a placenta, a vesícula vitelínica e outras estruturas. Quando começar a produzir essas estruturas, como a placenta, a vesícula vitelínica e tudo mais, o progesterona vai estimular outro hormônio. É o gonadotrofina cariônica, o HCG, certo? O gonadotrofina cariônica é um hormônio produzido pelos anexos embrionários, pelos anexos do embrião, tá? Então, a mulher vai fazer um exame para saber se está grávida. Aí lá tem dizendo assim, ó, HCG positivo, HCG negativo. O que é o HCG? É o gonadotrofina cariônica. Isso quer dizer que você tem o hormônio que é produzido pelo anexo da criança, pela placenta da criança, pelas estruturas presentes na criança, entendeu? Então, se você tem esse hormônio, quer dizer que você tem um embrião dentro de você, tá bom? Menstruação. Menstruação, ela ocorre quando não há fecundação e o endométrio do útero, que é o endométrio? O endométrio é a preparação do útero para receber a criança, certo? Essa preparação aqui, produzida pelo progesterona, ele descama. Ele descama todinho em forma líquida, certo? E aí sai a menstruação, certo? Então, o endométrio descama e começa a ser eliminado o que é considerado o início do outro ciclo menstrual. Então, a mulher menstruou, aí vai começar um novo ciclo. Gametogênese é a formação do gameta, né, do espermatozoide do óvulo, que é a partir de meiose, né, na fase da puberdade. Então, veja bem, existem várias fases, mas aqui a gente não vou falar muito sobre isso não, tá? Então, quando você nasce com células que ainda não são espermatozoides, né? Que fazem mitose. Quando chega na fase de maturação, puberdade, começa a fazer meiose até originar os espermatozoides. Na mulher também do mesmo jeito. É chamado gametogênese. A mulher nasce com vários tipos de óvulos, de células, e aí que faz mitose. Quando chega na fase da puberdade, essas células começam a formar ovócitos, né? Ovócito primeiro, porque fez meiose 1, aí tem um ovócito segundo, que fez meiose 2, e só vai ser chamado de óvulo quando ele sai de dentro do ovário, tá certo? Então, é só isso mesmo, tá? Qualquer dúvida, na próxima aula a gente retira todas as dúvidas de vocês. Um grande beijo.